Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 2, e leremos do verso 21 a 24. Lucas 2, 21 a 24, dando sequência à nossa série de mensagens nesse evangelho. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Vamos orar? Querido Deus, pedimos que Teu Espírito Santo nos ilumine na compreensão da Tua palavra. Nada do que foi escrito em vão. Pedimos que nos deis o sentido, significado do registro desse momento em que Teu Filho Jesus Cristo foi circuncidado e depois, com sua família, comparece ao templo para cumprir as normas da lei de Moisés. Nos ajuda a entender, Senhor, a profundidade e o sentido do que aconteceu aqui, para que nós possamos, ó Deus, nos beneficiar de tudo que o nosso Salvador fez por nós. É no nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, nas mensagens anteriores, nós lemos a respeito do nascimento de Jesus em Belém, que está narrado no capítulo 2, de 1 a 7. Como José e Maria, sua esposa, pela providência de Deus, são levados a Belém por conta de um recenseamento ordenado por César Augusto, e lá se cumprem os dias de Maria dar à luz ao seu filho. E ele nasce não num local apropriado, porque não tinha lugar na cidade, provavelmente por causa da grande quantidade de pessoas que também tinham ido se alistar, mas ele nasce numa manjedoura em Belém, cumprindo assim, pela providência de Deus, várias profecias relacionadas com seu nascimento. Nós vimos também que naquela mesma noite, alguns pastores que estavam fazendo o seu trabalho no campo tiveram uma aparição de um anjo, em que o anjo lhes anunciou o nascimento do Salvador, que é Cristo, na cidade de Davi. E deram o sinal para encontrarem a criança, que ela estaria envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E os pastores foram a Belém, e não deve ter tido muitos meninos naquela noite envoltos em faixa e deitados em manjedoura. Então não tiveram dificuldade em encontrar Jesus. E durante o anúncio do anjo apareceu um coral celestial com outros anjos louvando a Deus com aquela música famosa, que se tornou famosa depois, querida: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E agora, depois do relato do nascimento de Jesus, da visão dos anjos, do aparecimento do coral e a visita dos pastores, Lucas narra 2 episódios relacionados com o menino Jesus. O primeiro está aí no verso 21, que é a circuncisão de Jesus e a sua nomeação. Ele é nomeado Jesus conforme o anjo havia dito, antes dele ter sido concebido. O anjo tinha dito a Maria. E depois, o segundo episódio está aí do verso 22 a 24, quando eles sobem a Jerusalém, provavelmente de Nazaré, e lá vão ao templo para 2 coisas: a purificação de Maria, conforme a lei de Moisés mandava, e a apresentação de Jesus. Meu objetivo nessa manhã é expor esse texto, procurando entender por que Jesus e a sua família, então, se submetem a estes requerimentos da lei.
A primeira coisa que nós temos de nos perguntar é por que o Filho de Deus, podendo ter nascido egípcio, babilônico, mesopotâmico, ou em qualquer outra das grandes nações daquela época, por que ele tinha que nascer judeu? E por que ele tinha que, nascendo judeu, se submeter a todos os requerimentos da lei? A resposta nós vamos encontrar no Antigo Testamento. Havia muitas nações poderosas naquela época, alguns séculos antes do nascimento de Jesus, mas de todas elas Deus havia escolhido uma pequena nação para ser o seu povo. E ele fez um pacto com aquele que viria a ser o pai daquele povo. Esse arameu chamado Abrão, que morava em Ur dos Caldeus, diz o texto de que ele adorava outros deuses, e o único Deus verdadeiro então aparece a Abrão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um local que eu te mostrarei, eu vou te abençoar, a tua descendência vai ser numerosa, e de ti virá alguém em quem serão benditas todas as nações da terra. E então, de fato, esse arameu, esse pagão chamado Abrão, passa agora a adorar esse Deus que lhe apareceu, obedece e vem para a terra que mais tarde seria a Palestina, seria a própria terra de Israel. E lá Deus faz um pacto com ele, Deus entra numa aliança com ele, Deus confirma as promessas e dá a Abraão o sinal da circuncisão, que era para ser aplicada a todo menino com 8 dias de nascido, e que era a representação externa da aliança que Deus tinha com o seu povo. Muitos anos depois, a nação se multiplica, os filhos de Abraão se multiplicam, se tornam uma nação, vão para o Egito, e lá no Egito sofrem como escravos. Deus envia Moisés, tira os descendentes de Abrão do Egito. Agora ele já era chamado de Abraão, Deus mudou o seu nome para significar pai de muitas nações. E Deus então, a esse povo que é tirado do Egito através de Moisés, Deus agora lhes dá a lei. Primeiro veio a circuncisão, como marca da aliança que Deus tinha com esse povo, de que esse povo era o seu povo escolhido, de entre todas as nações da terra. E agora Deus dá a lei. A lei é uma série de, constituía-se numa série de regulamentos, de exigências, de obrigações, de orientações que atingiam toda a vida dos judeus. Haviam leis referentes à vida diária, ao relacionamento de uns com os outros. Havia leis que regulavam o culto, haviam leis que regulavam a maneira como eles iam fazer a guerra, haviam leis que regulavam o relacionamento com as nações vizinhas, haviam leis que tocavam na consciência, na conduta moral individual de cada um dos judeus. A lei era muito extensa, complexa, e geralmente nós a dividimos em 3 tipos: as leis cerimoniais, que tinham a ver com o culto a Deus, que tinham a ver com o relacionamento com Deus, e que incluía sacrifícios, a existência de sacerdotes, regras concernentes à purificação, a relação de alimentos que poderiam ser comidos e alimentos que não poderiam ser comidos, bichos que podiam ser tocados e não tocados, tinha a ver com dias que eram para ser guardados, festas e festivais religiosos. Então a lei cerimonial regulamentava a religião daquele povo que era descendente de Abraão. Depois havia a chamada lei civil, que tinha a ver com o povo como nação, que falava a respeito dos deveres dos reis, que falava a respeito dos deveres dos juízes, que trazia regulamentação sobre o sistema de escravidão, o que fazer na guerra, como tratar os inimigos e uma série de coisas relacionadas com a nação de Israel como povo. E depois tinha a chamada lei moral, a lei de Deus, que está sintetizada nos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés no alto do monte Sinai, em 2 tábuas de pedra, e que era a representação maior desse relacionamento de Deus com o seu povo. Se a circuncisão era a marca da aliança, os 10 mandamentos eram, por assim dizer, a condição da aliança, era a maneira como Deus se relacionaria com o seu povo. Os 10 mandamentos expressavam a santidade de Deus,
o que é que ele gostava, o que é que ele queria que o povo fizesse. Você não vai ter outros deuses diante de mim, não vai me adorar através de imagem de escultura. Tem um dia especial que eu quero que vocês separem, vocês não vão tomar o meu nome em vão, você não vai tomar a mulher do seu próximo, vai respeitar o nome do seu próximo, não vai dizer mentira contra ele, você vai respeitar a propriedade do seu próximo, você não vai cobiçar nada do seu próximo. Então, a lei revelava o caráter santo de Deus e trazia o povo debaixo da obrigação de cumprir aquela lei como dinâmica do relacionamento do povo com Deus. Então, foi isso que havia acontecido muitos anos, séculos antes de o Filho de Deus nascer. Deus, então, mandou o seu Filho, Jesus Cristo, nascer exatamente da descendência de Abraão. Por isso que ele nasceu judeu e não nasceu egípcio, não nasceu na Mesopotâmia, na Índia, em Roma, na Grécia ou qualquer outro povo da época. Ele nasceu especificamente dentro da nação de Israel, filho de judeus, descendente de Abraão, para cumprimento daquelas promessas que Deus havia feito, de que um descendente de Abraão seria o Salvador do mundo. Como filho de mulher, o Filho de Deus, então, nasce debaixo da lei natural, como homem, sujeito a todas as coisas que são pertinentes à raça humana. Mas como filho de Abraão, ele nasce debaixo da lei de Moisés. Ele nasce no regime da lei, sujeito à lei de Moisés. E a razão para isso é que, a razão pela qual ele nasce debaixo da lei, é para que ele possa cumprir a lei, obedecer a lei e lhe dar pleno cumprimento e consumação. Por essa razão, então, Lucas se dá ao trabalho de registrar que logo que Jesus nasceu, pelo menos 2 requerimentos da lei foram cumpridos nele, que são a circuncisão e a purificação. Essa é a razão pela qual Lucas registra estes fatos, para mostrar a fidelidade de Deus em cumprir a promessa feita a Abraão, para registrar que Jesus era um judeu legítimo, um descendente de Abraão, que nasceu debaixo da lei, e para ensinar que ele veio, dessa forma, cumprir toda a lei e consumar a lei, dar o sentido da lei. Vamos olhar então essas 2 exigências que foram cumpridas e o seu significado. A primeira delas, a circuncisão, verso 21, completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Esse foi o primeiro sofrimento de Jesus por nós. A gente pensa que a cruz, e somente a cruz foi o primeiro sofrimento, mas já na circuncisão ele derramou sangue. Ele já derramou sangue na circuncisão. Circuncisão era uma cerimônia que consistia na remoção da pele do prepúcio do membro masculino, do homem. E era feito sem anestesia. Hoje, no rabinismo ortodoxo, eu ouvi dizer que os rabinos deixam crescer a unha do polegar e fica bem afiada, né? Para fazer a circuncisão. Não deve ser fácil para os meninos, né? Não deve ser fácil para os meninos. Eu creio que as meninas devem ter ficado muito felizes naquela época, que elas não precisavam passar por isso. Mas a lei de Moisés determinava que 8 dias depois do nascimento, todo menino judeu ele tinha que ser circuncidado. Isso foi feito pelo próprio Abraão no seu filho. Os patriarcas geralmente faziam com os meninos nascidos dentro de Israel, e depois isso passou a ser algo feito pelo sacerdote, ou pelo líder da família, pelo patriarca da família. Como foi 8 dias depois do nascimento, provavelmente isso aconteceu em Belém ainda, onde Jesus nasceu, ou em Nazaré, se eles já tinham voltado para casa, e talvez feito pelo próprio José ou por algum rabino ou líder espiritual da cidade. O texto não nos fala, mas o símbolo da circuncisão, que é a remoção da carne, é a remoção do pecado. Tanto é que lá no Antigo Testamento, Deus com frequência dizia ao povo: circuncide o coração de vocês, e não somente a carne de vocês. A circuncisão era o símbolo externo da remoção do pecado do coração. E significava que era isso que Deus queria do seu povo, que o seu povo se convertesse. Era um símbolo da conversão e da purificação do coração.
Jesus não precisava fazer isso porque ele não tinha pecado. Jesus, como Filho de Deus, mesmo tendo a natureza humana, portava uma natureza humana não pecaminosa e não afetada pelo pecado. Então, tecnicamente, Jesus não precisaria da circuncisão, porque ela significa a remoção do pecado do coração. Mas é ali que ele começa já a tomar o nosso lugar e a se submeter à lei por nós, já ali tomando o lugar do pecador, quando aos 8 dias ele recebe a circuncisão. Lucas nos diz, e aqui é o foco do verso 21, que foi nessa ocasião que deram a ele o nome de Jesus. O nome Jesus, literalmente Yahvé salva, ou Yahvé é salvador, ele em grego tem esse sentido de salvador. É isso que o nome Jesus significa. E ele foi preservado em grego. Eu sei que há muita gente hoje falando de que o nome dele é Yeshua. E, sem dúvida, era assim que se pronunciava o nome, porque em aramaico e em hebraico, que era a língua falada naquela época, era dessa forma que era grafado e pronunciado. Só que a preservação do nome dele foi feita em grego. Nós não temos nenhum manuscrito antigo do Evangelho de Lucas ou dos Evangelhos que esteja em aramaico ou hebraico, porque os Evangelhos não foram escritos nessa língua, com exceção talvez do Evangelho de Mateus. Quis Deus preservar o nome dele em grego, Jesus. Por isso, quando você ouvir alguém dizendo assim, não, mas o nome dele é Yeshua HaMashiach, tem que chamar pelo nome, você responda que se fosse esse o nome que Deus quisesse que nós o conhecêssemos por esse nome e que chamássemos, ele teria preservado isso em aramaico ou hebraico. Nós não temos nenhum documento assim. O que Deus preservou foram os manuscritos em grego. Portanto, o nome dele é Jesus, que significa Yahvé salva ou salvador. Quando Jesus é levado para ser circuncidado ao 8º dia e recebe o seu nome Salvador, nós temos aqui um momento singular em que Deus, feito gente, se submete ao requerimento de ser circuncidado como um menino judeu. E essa é uma visão que foi uma cerimônia simples, deve ter durado 10 minutos no máximo, 15 minutos, mas era alguma coisa impressionante de ver do ponto de vista em que nós nos encontramos hoje, porque talvez naquela altura nem todo mundo percebeu o seu significado. Ali nós temos o próprio Deus, feito homem, se sujeitando a ser mutilado, porque é uma mutilação, se sujeitando a ser mutilado e ocupando o lugar do pecador, e tudo isso por amor àqueles que ele veio resgatar. Mas tem mais coisas aqui. Quando Jesus é circuncidado, ele então se torna obrigado a cumprir toda a lei, porque a circuncisão era o símbolo de todo aquele sistema de leis. Na hora que Jesus é circuncidado, ele se torna oficialmente judeu, e como tal, ele se coloca debaixo da lei, e ele é obrigado então a guardar toda a lei. É isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 3, que quem se circuncida é obrigado a guardar toda a lei. Então Jesus ali se submete à lei, ali ele se coloca debaixo da lei, como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, que nasceu de mulher e nasceu debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. A lei de Deus, embora tenha sido dada aos judeus, ela tem uma abrangência mundial, porque as exigências de Deus não são somente para os descendentes de Abraão. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás nada do teu próximo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás meu nome em vão, lembra-te do dia de descanso para santificar. Estas leis valem para o mundo todo, para cada pessoa que vem ao mundo. Então Jesus, e essas leis, elas tomam substância na lei de Moisés, elas estão escritas na lei de Moisés. Quando Jesus nasce judeu,
ele nasce oficialmente debaixo da lei, com obrigação de guardar a lei, mas ele faz isso com um objetivo, para resgatar todos os que estão debaixo da lei. Não somente judeus, mas também gentios como vocês e como eu. Você pode perguntar, mas o que é que tem de mal estar debaixo da lei? Não foi Deus que deu a lei? Não foi Deus que revelou-se a Moisés e à nação de Israel e deu a sua lei que é santa, justa e boa? O problema não é a lei. O problema somos nós. Se nós não fôssemos pecadores, seria uma bênção estar debaixo da lei, porque naturalmente nós não mataríamos, não roubaríamos, não cobiçaríamos as coisas do próximo, não mentiríamos, nós adoraríamos somente a Deus. Então seria uma maravilha estar debaixo da lei se nós não tivéssemos pecado, se nós não fôssemos inclinados por natureza a quebrar cada um dos preceitos dessa lei. A nossa inclinação natural é quebrar essa lei toda, cada um dos seus preceitos. Por isso que não é vantagem para nós viver debaixo da lei, porque a lei vai revelar o nosso pecado, a lei vai nos caracterizar como transgressores e a lei vai exigir que nós paguemos o preço de termos desobedecido a Deus. E o preço é a condenação e o sofrimento eterno diante de Deus. Por isso não é vantagem, não é bom estar debaixo dessa lei. E os judeus sofreram, tanto é que a própria lei, ela já trazia o escape. Ela dizia, se você fizer estas coisas, se você quebrar esses mandamentos, você vai ser morto. Mas aí a própria lei dizia, contudo, se você está arrependido, se você confessar os seus pecados, você pode trazer um animal que vai ser sacrificado no altar pelo sacerdote e a vida daquele animal vai pagar pela sua. O sangue que ele derramar, Deus diz, eu aceitarei em troca do teu sangue e da tua vida. A própria lei de Moisés já trazia provisão para os pecadores. Trazia um sistema de sacrifício em que a vida dos animais substituía a vida do judeu. Ele tinha que viver oferecendo sacrifícios, porque ele não conseguia cumprir a lei. E esses sacrifícios eram para ser feitos diariamente, o que prova que a lei não aperfeiçoava ninguém, porque todo dia tinha sacrifício, todo dia tinha pecado. Então não era vantagem. Por isso que o Filho de Deus nasce debaixo da lei, ele se torna obrigado a guardar toda a lei, e ele nasce debaixo dela para resgatar aqueles que estão debaixo da lei. Para resgatar você e a mim, que estamos debaixo dessa lei e não podemos cumpri-la, não conseguimos, somos condenados por ela, somos enquadrados como transgressores e colocados debaixo da justa ira de Deus. Ele foi circuncidado então, para ser obrigado a guardar toda a lei, para ser colocado debaixo da lei, e Paulo diz mais uma coisa a respeito disso, em Gálatas 3,13, ele se tornou maldição por nós, porque está escrito na lei, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que Jesus pudesse se tornar maldição por nós e levar o castigo que nós merecemos, sendo tornado maldito de Deus em nosso lugar, ele precisava ter nascido debaixo da lei que diz: todo aquele que é pendurado numa cruz é maldito de Deus. Essa é uma lei que nós encontramos lá no Antigo Testamento, em que se dizia que quem morresse pendurado tinha que ser tirado da cruz, tirado do local onde ele foi pendurado, porque é maldito de Deus. Então, já no Antigo Testamento, a lei amaldiçoava quem fosse pendurado, morresse pendurado numa cruz. Por isso que ele nasce debaixo da lei, para que pudesse se tornar maldição em nosso lugar, para que ele levasse sobre si a maldição que estava sobre nós. Então, esse é o significado do verso 21. É por isso que Lucas junta as duas coisas. Não é interessante? No mesmo versículo em que ele diz que o nome dele é Jesus, que significa Salvador, diz que ele foi circuncidado. O Salvador circuncidado, mutilado, porque ele veio salvar mutilados espirituais como você e como eu. Ele veio para se colocar debaixo da lei, para cumprir essa lei em nosso lugar, para dar-lhe pleno cumprimento e consumação, para nos livrar da maldição da lei, para que nós pudéssemos servir a Deus livremente. Ele começa a sofrer
e assumir o nosso lugar já aos 8 dias de nascido. Mas tem um segundo ponto que Lucas menciona aqui no registro, verso 22 a 24, que ele chama de purificação. É dito aqui que, passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. A purificação era outro ritual que constava da lei de Moisés e que dizia que toda mulher, ao dar à luz a um filho, 40 dias depois ela tinha que ser purificada. A razão é que o nascimento envolve o escorrimento de sangue. Tem sangue envolvido no nascimento, especialmente do primogênito. E que o sangue, está escrito na lei de Moisés, que quem toca em sangue, ou quem tem um corrimento, ou quem de alguma maneira tem uma ferida, alguma coisa, essa pessoa se torna impura. E era necessário, então, a purificação de pessoas que tinham contato com sangue, ou que sangravam, que escorria, especialmente no caso das mulheres. E aqui no caso do nascimento de um menino, o prazo era de 40 dias. 40 dias depois do nascimento, então, a mulher que deu à luz um filho, a mãe, tinha que comparecer diante do templo para o ritual da purificação. O ritual incluía o sacrifício de um animal. A família tinha que apresentar um animal ao sacerdote, e o sacerdote o sacrificava. Se a família fosse pobre, podia trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E se fosse mais pobre ainda, podia fazer uma oferta de cereal ou alguma coisa assim. O fato de que está dito que a família ofereceu talvez 2 rolinhas ou 2 pombinhos, mostra que a família era de condição humilde. José não tinha um cabrito para oferecer pela purificação da sua mulher Maria, o que prova também que certamente os magos ainda não tinham vindo visitar, não é? Porque se tivessem vindo visitar, eles teriam ouro, incenso e mirra. Então, a visita dos magos é depois disso, né? Tem gente que pensa que os magos, os 3 reis magos, foram visitar o menino lá na manjedoura. E até os presépios que a gente vê aí, não é? Mostra lá os 3 reis magos, não é? Oferecendo lá o menino na manjedoura e tal, que é uma distorção da história. Os magos vieram, Jesus talvez já tivesse 2 anos, ou um pouco, né? Quando os magos vieram visitar o Salvador na sua cidade. Mas a purificação incluía, então, a morte desses animais, e o que aconteceu provavelmente é que Maria, então, ofereceu 2 pombinhos, e o sacerdote tinha um jeito especial de matar, não é? o pombo, e aí o sangue foi derramado sobre Maria. Maria foi aspergida com o sangue daqueles animais, isso na porta leste do templo, era onde se fazia isso, no chamado portão de Nicanor, é um dos portões do templo onde esse tipo de sacrifício era feito. E a segunda coisa que fazia parte da purificação era a apresentação do filho. Isso estava na lei de Moisés, da seguinte maneira: Deus disse que todo primogênito, todo filho mais velho, era consagrado a Deus para servir a Deus. Só que Deus também escolheu uma tribo da qual todos os membros eram consagrados para servir a Deus, que era a tribo dos levitas. Então, a quantidade de homens que havia na tribo de Levi bastava para o serviço do templo. E aí, então, o que é que Deus mandou Moisés dizer? Todo filho mais velho, primogênito, ele tem que ser consagrado ao Senhor. Mas aí ele tem que ser resgatado. Você tem que pagar 5 ciclos pelo seu filho mais velho, e resgatá-lo da obrigação de vir ao templo servir a Deus. E aí ele pode ser agricultor, comerciante, ele vai seguir qualquer outra vocação. Então, a purificação incluía o ritual para a mãe e a apresentação do filho. E o filho, então, era apresentado ao templo, no templo, ao Senhor, e em seguida era pago 5 ciclos, umas moedinhas de ouro, que iam ou de prata, que iam para o tesouro do templo, e o menino era resgatado, e ele poderia, então, seguir qualquer outra vocação que Deus lhe havia chamado. E o episódio, então, foi esse, né?
40 dias depois, a família sobe para Jerusalém, se apresenta no templo, e aí então Maria passa pela purificação, ela é aspergida com o sangue das pombinhas, e aí Jesus então é apresentado diante de Deus, é pago os 5 siclos, que era uma moeda da época, a gente não sabe exatamente quanto vale, e então a família poderia voltar agora para casa, tendo cumprido todo esse ritual da lei de Moisés. Nós vemos isso aqui no verso 22, quando Lucas diz, passados os dias da purificação, são 40 dias, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, porque é isso que a lei exigia, a apresentação do filho mais velho no templo. E Lucas cita no verso 23, Êxodo 13, versos 2 e 12, que diz, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Lucas não cita também a lei que diz que todo primogênito será resgatado pelo valor de 5 siclos. Isso está mencionado em Êxodo 3, de 1 a 2, mas Lucas não menciona o resgate. E ele menciona no verso 24 o sacrifício que Maria teve que fazer, conforme está em Levítico 12, de 6 a 8. O que é que tudo isso significa? Essa é a pergunta. Mais uma vez, a resposta é a mesma. Aqui nós vemos o Filho de Deus se submetendo às exigências da lei de Moisés. Ele é apresentado como um filho de judeu ao templo, conforme a lei diz. Ele é consagrado a Deus, como a lei diz, e em seguida é resgatado por 5 ciclos. Você pode imaginar isso? O Filho de Deus, o Criador do universo, Senhor de todas as coisas, a vida dele vale 5 ciclos. Eu não sei quanto vale hoje. O quê? R$100? R$120? É o preço dele. É assim que ele era. Esse é o valor que a lei de Moisés estipulava para ele. Ele que criou as estrelas, que criou o mundo, que criou a prata e o ouro, que é dono de tudo, estava sendo ali resgatado por um valor ínfimo. Às vezes a gente lê os textos e não percebe, né, o que de fato está sendo dito aqui, o significado de todas estas coisas. Ali está o Filho de Deus tomando o nosso lugar. Tomando o nosso lugar, como pecador, como filho mais velho, como filho de judeu, sendo consagrado e resgatado, num ritual que envolvia sacrifício de animais, derramamento de sangue. Ele não precisava de nada disso, mas fez isso, já assumindo o nosso lugar. Já assumindo o nosso lugar. 30 anos depois, quando ele aparece no Rio Jordão para ser batizado por João Batista olha para ele e diz assim, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor e o Senhor vem a mim? E Jesus diz, faz isso, porque é necessário que eu cumpra toda a justiça. E o cumprimento da justiça que Jesus veio fazer começa aos 8 dias, aos 40 dias, toda a sua vida. Foi em submissão à lei de Deus, com o objetivo de nos resgatar. Apenas um detalhe aqui, já que não é o foco do texto. Ao ser purificada, ao oferecer um sacrifício pela sua purificação, Maria também está ali admitindo a sua posição de pecadora e da necessidade que ela tem da redenção que o seu filho haveria de trazer. É bom lembrar disso num país onde Maria é vista como não tendo pecado. Eu quero terminar agora perguntando o que é que tudo isso representa para nós hoje. Que proveito nós podemos tirar disso aqui? Eu quero mencionar algumas coisas. A primeira delas e a mais importante é porque Jesus nasceu debaixo da lei e cumpriu toda a lei por nós, nós não precisamos mais fazer isso. Nós não precisamos nos circuncidar, nós não precisamos apresentar nossos filhos primogênitos num templo, nós não precisamos oferecer mais sacrifícios, fazer purificações, nós não precisamos viver debaixo de uma dieta religiosa dizendo isso você pode comer, isso você não pode, nem viver escravizados a um calendário religioso referente a festas e festivais em que nós temos que guardar para louvar a Deus, porque isso o Filho de Deus cumpriu em nosso lugar plenamente. E estas coisas, estas exigências, elas eram simbólicas, elas
apontavam para a santidade que Deus deseja do seu povo, mas uma santidade de coração, uma pureza de coração. Estas coisas apontavam para o próprio sacrifício que Jesus Cristo haveria de fazer 30 anos depois na cruz do Calvário. O primeiro efeito prático da submissão de Jesus à lei e dele cumprir a lei e guardar é que você e eu não mais precisamos fazer estas coisas. Não é maravilhoso poder nos reunir livremente, domingo de manhã, em qualquer lugar que nós queiramos, para cantar a Deus livremente, ouvir a sua palavra, orar. Se nós vivêssemos debaixo da lei, como judeu em Israel, as mulheres nem poderiam estar aqui, elas teriam que estar num átrio lá fora. Aqui seria uma grande churrasqueira, onde animais estariam sendo mortos, o pastor seria um açougueiro com a faca na mão, matando bichos, estripando bicho, não é? E queimando uma parte. Os levitas estariam cantando, o povo não participava disso, e depois estariam limpando todo aquele sangue, aquilo tudo, e vivendo na expectativa e na esperança que estava contida nestes símbolos e nesses rituais. Mas nós aqui hoje, face a face, livremente, olhamos para Deus na mediação de Jesus Cristo e o adoramos em espírito e em verdade. Foi para isso que ele veio. E é isso que a sua circuncisão e a purificação, o ritual que ele passou, simboliza. Isso significa também para nós, estou falando nos efeitos práticos, que nós não estamos mais debaixo da condenação dessa lei, porque essa lei, porque ela é santa, justa e boa e vem de um Deus santo, ela aponta os nossos pecados e, consequentemente, ela nos enquadra e ela nos condena e ela exige a nossa alma como pagamento. Mas ao se submeter à lei e cumprir toda a lei e oferecer o sacrifício que a lei exige de uma vez por todas, Cristo então satisfaz todas as demandas da lei. Por isso você pode estar aqui hoje perdoado por Deus. Por isso Deus não exige mais hoje a tua alma como pagamento pelos teus pecados, porque o Filho de Deus nasceu sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ele cumpriu todos estes mandamentos e na cruz se oferece como sacrifício para satisfazer a quebra da lei feita por nós. Em termos práticos, então, queridos, não vamos reintroduzir no culto cristão elementos que pertencem à lei de Moisés, circuncisão, festa religiosa, ritual de lavagem, purificação. A igreja cristã tem apenas 2 rituais, que é o batismo e a ceia do Senhor, que são símbolos daquilo que Jesus veio fazer. Eu fico pasmo quando eu leio que está sendo inaugurado uma réplica do Templo de Salomão aqui em São Paulo. Por que é que alguém que se diz cristão iria querer fazer uma réplica do Templo de Salomão, a não ser que fosse uma maquete para a gente estudar as dimensões, ver a beleza do templo, ver como é que ele foi construído, ver, dar uma olhada nos seus compartimentos, no seu mobiliário, no sistema que era feito. E o único interesse que o cristão pode ter no templo é arqueológico e histórico. E nunca religioso no sentido de vamos reconstruir um templo, porque era no templo que se fazia todas essas coisas, que Jesus já fez por nós e cumpriu por nós. Era no templo que era feito o ritual da purificação, sacrifícios de animais, onde operava a ordem dos sacerdotes. Cristo já consumou tudo isso, Ele cumpriu tudo isso. Nós não precisamos mais de um templo. Até essa construção que nós chamamos de templo, na verdade, é uma designação equivocada se você pensa que com isso aqui é um lugar assim santo como era o templo do Antigo Testamento e que Deus mora aqui como Deus morava no templo do Antigo Testamento. E mesmo assim no Antigo Testamento os profetas diziam: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso aqui é uma construção para conter apropriadamente o verdadeiro templo que somos nós. Deus habita em nós pelo seu Espírito. Nós é que somos o templo do Espírito Santo. Templo vivo, pedras vivas, construídas para a habitação de Deus em Espírito. Gente, nós precisamos nos precaver contra aqueles que querem nos escravizar outra vez. Toda tentativa de trazer a lei de Moisés com seus rituais sobre nós
Toda tentativa de trazer o antigo judaísmo para dentro da igreja é um retrocesso, é um insulto a Cristo, porque ele já nasceu debaixo da lei, foi circuncidado, foi apresentado, foi resgatado, cumpriu todos os rituais, se sujeitou à morte de cruz, se fez maldição em nosso lugar. Nós vamos reintroduzir estes elementos que o Salvador já anulou, destruiu, cumpriu plenamente. Os judaizantes, que é o nome que nós damos àqueles que querem tirar a nossa liberdade, eles dizem que, e geralmente são pessoas que se dizem judeus convertidos a Cristo, eles querem que nós retenhamos aquilo que Jesus Cristo já destruiu, rasgou e demoliu com sua morte e ressurreição. Eles querem que os cristãos continuem mantendo elementos do judaísmo em seus cultos, que chamem Jesus de Yeshua, Deus de Dus, D', para não pronunciar o nome de Deus. Ficam insistindo que os livros do Novo Testamento foram escritos em aramaico e não em grego e por aí vai. Querem acabar com nossa liberdade em Cristo Jesus. O movimento dos judaizantes é grande hoje em nossos dias. Gente que quer trazer candelabro de volta para a igreja, gente que quer observar as festas judaicas, gente que tem culto que traz até a arca. Os diáconos entram com a arca no ombro, na hora do culto. A arca da aliança, onde tem os 10 mandamentos. Isso não é cristianismo. Isso é desfazer o que Cristo fez. Isso é insultar, isso é desprezar o sacrifício dele e todo o sofrimento pelo qual ele passou. Para que você e eu hoje pudéssemos adorá-lo livremente em espírito e em verdade, tendo como obrigação somente o amor a Deus e ao próximo, para vivermos para a sua glória e vivermos para o louvor de Deus. É claro que a lei moral de Deus, a sua vontade permanece, mas não mais para nos condenar, mas como regra de gratidão. Nós que fomos libertos, perguntamos a Deus: Senhor, Tu me libertastes da maldição da lei, dos requerimentos da lei, mandando Teu Filho que foi circuncidado como a lei diz, foi apresentado como a lei diz, foi resgatado como a lei diz, toda a sua vida cumpriu todos os preceitos da lei, morreu se fazendo maldição em meu lugar. Deus, é muito amor, é muita graça e misericórdia que o Senhor me deu, porque eu nunca poderia cumprir todos os requerimentos da lei. O Senhor mandou alguém que fez isso por mim. O que é que eu posso fazer nessa vida para te agradecer, ó Deus? Você sabe qual vai ser a resposta de Deus? Você quer me agradar, meu filho? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada que pertence ao teu próximo. Porque é destas coisas que eu me agrado. Você quer me agradar? O seu coração está grato? Então, faça estas coisas para me agradar. E, portanto, a lei continua como norma de gratidão daquele que já está salvo, e não como condição de salvação, não como a lei que me condena e me mata, mas como uma expressão de amor. Eu vou amar a minha esposa, vou ser fiel a ela, eu vou respeitar o meu próximo, o nome do meu próximo, a reputação do meu próximo, porque eu amo o Deus que me salvou gratuitamente, e eu quero mostrar esse amor fazendo aquilo que ele agrada, aquilo que lhe agrada. Amém? Que Deus nos ajude a lembrar com gratidão o que a vinda de Jesus ao mundo, o fato dele nascer judeu e se submeter à lei, cumprir toda a lei por nós, o que isso representa para nós? Que nós experimentemos e desfrutemos essa liberdade que nós temos de chegar à presença de Deus em espírito e em verdade, o dia todo dia, a qualquer momento, na sua casa, na sua cozinha, no carro. Os judeus, para fazer isso, eles tinham que ir ao templo. Mas nós podemos, em qualquer lugar, prestar culto a Deus e louvá-lo de todo o coração. Que nós valorizemos esse tempo, um tempo como esse, que ele seja precioso para nós. Amém? Ó Deus, nós te agradecemos de todo o coração, porque tu enviaste o teu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por esta grande libertação. Se alguém aqui, nesta manhã, que ainda não compreendeu a liberdade que temos em Cristo Jesus, pedimos que tu queiras, nesta manhã, glorificar o teu Filho pelo teu Espírito Santo
iluminando as mentes e corações, enchendo-nos da tua graça. Em nome de Jesus. Amém.